Olá, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia e esse vídeo fala sobre direitos humanos. Esse vídeo é o segundo vídeo voltado ao terceiro ano para as atividades que vocês vão ter que fazer à distância para a disciplina de Sociologia do terceiro ano. A gente vai falar um pouquinho sobre direitos humanos e é uma definição da Organização das Nações Unidas, da ONU, sobre direitos humanos, é que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Daí a gente pode dizer que direitos humanos é direito de todos. Muitas pessoas dizem que é direito de bandido ou as coisas que a gente ouve hoje. E essa definição é muito mais ampla do que isso. E ele também, os direitos humanos são resultado de uma luta que durou séculos, desde o início da humanidade, onde as pessoas querem ter mais direitos. A gente vai dizer que tipos de direitos são esses e mais à frente, tá? A gente divide essa história dos direitos humanos em 3 gerações. A gente chama de geração de direitos civis ou fundamentais, dos direitos políticos e dos direitos sociais. Falando um pouquinho sobre os direitos civis, ou também chamados fundamentais, a gente vai falar como era a vida na França no século XVIII. Existia um rei absoluto. Esse rei fazia o que ele queria, mesmo que para alcançar seus intuitos ele usasse do poder do Estado, do governo, que estava em suas mãos, para matar, para perseguir quaisquer pessoa, segundo a sua vontade, tirar a propriedade dessas pessoas, prendê-las, qualquer pessoa que discordasse do rei. Era um poder absoluto. E contra esse poder absoluto, muita gente se levantou. O rei privilegiava seus interesses da classe que estava mais próxima a si, que era a nobreza. Nobres tinham muitos privilégios. E contra esses privilégios da nobreza e do rei, muita gente se levantou. A classe mais baixa não tinha como se levantar ou mesmo se impor contra o rei. Mas existia uma classe que estava se fortalecendo. Uma classe de comerciantes, de pequenos industriais, chamada burguesia. E essa classe não tinha também poderes políticos. E eles questionavam esse poder absoluto da mão do rei. Inclusive, a gente tem uma foto aqui do lado, uma prisão chamada Bastilha, onde todos os inimigos políticos do rei iam para essa prisão. Não importa se eles haviam sido julgados ou não, mas segundo a vontade do rei. Quando as pessoas mais simples, lideradas pela burguesia, invadem essa prisão, começa uma revolução que a gente chama de Revolução Francesa. Essa prisão chamada de Bastilha. Então a queda da Bastilha representa o início de uma revolução, que é sobretudo uma revolução política. Após a Revolução Francesa, ou durante a Revolução Francesa, foi criado um documento chamado Declaração do Homem e do Cidadão, de 1789. Essa declaração dava aqueles direitos chamados fundamentais, porque o direito à vida, o rei não tinha direito mais de usar o poder do Estado para tirar a vida das pessoas segundo a sua vontade. O direito à liberdade, o rei não podia perseguir, não podia matar as pessoas,
o direito à propriedade, ele não podia mais tirar o poder, tirar a propriedade das pessoas. Então, o direito à livre expressão, as pessoas podiam se expressar conforme aquilo que acreditassem. Direito a ir e vir, são aqueles direitos básicos. Então, esse documento garante esses direitos que representam que o Estado não pode agir de uma forma negativa sobre os indivíduos. Então, por isso são chamados direitos negativos, que negam a presença do Estado, ou no Estado se utilizando de uma forma negativa na vida das pessoas. Então, relembrando, direitos fundamentais: direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade perante a lei. Todas as pessoas poderiam, perante a lei, ser julgadas de forma igual. Direito também ao pensamento, ao livre pensamento, direito de imprensa. Esses são chamados direitos fundamentais. A gente tem a segunda geração, que são os direitos políticos, basicamente direito de votar e ser votado. Isso é importante porque os trabalhadores, eles não tinham direito a voto. O voto era por renda. E é claro que nessa condição o interesse dos trabalhadores não era levado em conta. Eles trabalhavam 16 horas por dia, condições precárias, e eles vão lutar por direitos de todo cidadão consciente, todo cidadão que tivesse uma certa, a palavra não é uma certa consciência, mas todo cidadão capaz pudesse votar. Então, a isso a gente chama de sufrágio universal, a conquista do voto para todos os cidadãos. E a terceira geração é a geração dos direitos sociais: direito à educação, à saúde, a políticas do trabalho, de moradia, de transporte, de lazer. Esses direitos são chamados direitos positivos, porque agora o Estado tem que agir de uma forma positiva relacionada aos seus cidadãos, tá? Aos indivíduos que fazem parte desse Estado, ou, em outras palavras, cidadãos. A gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é o marco desses direitos. É um documento escrito que chancela esses direitos. Como assim? Bem, é a primeira declaração que fala sobre as três formas de direitos, tantos direitos civis, que a gente pode considerar direitos liberais. Por que liberal? Quando a gente fala liberal aqui, a gente está falando liberal no sentido político. O que era o liberalismo político? O liberalismo político era justamente a luta contra esse poder desenfreado do Estado, a liberdade frente ao Estado. Então, as liberdades individuais do homem. O homem individualmente tem liberdades. Então, o liberalismo político é isso, acima de tudo. Tá? Então a gente fala aqui, essa primeira geração muito voltada aos direitos individuais. A gente tem a geração de direitos políticos, a segunda geração, relembrando os direitos de votar e ser votado. A gente tem a terceira geração dos direitos sociais. Tudo isso, de certa forma, é citado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas existe uma certa briga. Mas como assim, professor, que briga? Nesse tempo a gente começava uma divisão do mundo em blocos. Bloco socialista e o bloco capitalista. O bloco socialista representado pelos Estados Unidos,
capitalista, perdão, representado pelos Estados Unidos, e países aliados aos Estados Unidos. E o bloco socialista, representado pela União Soviética e seus países aliados. Eles tinham visões opostas ao que a gente chama de um sistema bipolar. Dois lados opostos que dividiam o mundo. Tá? E os capitalistas, eles queriam dar ênfase aos direitos civis, aos direitos dos indivíduos. E eles diziam que era importante, porque, por exemplo, os socialistas, eles usavam de poder desmedido do Estado, usavam um poderio muito forte que influenciava a vida das pessoas. Eles eram contra isso. Então eles davam ênfase sobre os direitos civis, aqueles chamados fundamentais. Já os socialistas diziam que não adiantava nada você ter liberdade se você não tivesse direitos sociais básicos, como educação, saúde, etc. A discussão entre esses dois blocos é balanceada e esse documento acaba privilegiando os dois lados. Existem direitos civis, também os direitos sociais e também os direitos políticos, tá? É abordado por esse documento. A gente tem alguns artigos aqui, a gente não vai ter tempo de ler, mas mais para vocês conhecerem. A gente tem, antes desse documento, que é um marco, tá? Que é um ponto muito importante, a gente tem documentos anteriores na história da humanidade, que representam um avanço lento e gradual desses direitos. A gente tem dois documentos que são anteriores, mesmo à cristandade, que é o Código de Manu, do ano 212 a.C., e o Código de Hammurabi, do ano de 1780 a.C. Esses dois códigos disciplinam a vida tanto na Babilônia como na Mesopotâmia, e o que dizer, aqui a gente tem a famosa lei do olho por olho, dente por dente. Logo depois a gente tem, ainda antes da cristandade, as 12 tábuas do direito romano, chamado direito justiniano, que vai falar muito sobre igualdade, é a base hoje do direito civil. Ainda nos nossos dias, a gente tem a Carta Magna na Inglaterra, já após a cristandade, no ano de 1215, que limita esse poder absoluto do rei. Tá? A gente tem, bem depois, em 1779, a lei do habeas corpus, e a expressão habeas corpus significa literalmente mantenha seu corpo. Então, uma pessoa que não tem um julgamento, não foi julgado, não pode ser preso. A gente tem um outro documento da Inglaterra ainda, muito importante, em 1689, chamada Bill of Rights, que é basicamente a tirada do poder do rei, do poder absoluto do rei. Esse rei agora ele está submisso ao parlamento. A gente tem uma monarquia parlamentar, e essa lei já fala sobre a propriedade privada, sobre direito à liberdade, a proteção à vida. A gente tem, já nos Estados Unidos, no ano de 1776, dois documentos importantes, que é a Declaração do Bom Povo da Virgínia
a Declaração de Independência dos Estados Unidos, muito influenciado nos ideais da Revolução Francesa, nos ideais de igualdade. Ele é anterior à Declaração do Homem e do Cidadão, mas tem muita essa influência e fala sobre liberdade religiosa. Então são mais direitos. Eu trouxe alguma coisa aqui da Declaração do Homem e do Cidadão, a gente também não vai ter tempo de ler, mas só para vocês conhecerem um pouco. Voltando um pouquinho para o Brasil, eu quis fazer um recorte. Não dá para falar sobre toda a história dos direitos humanos no Brasil, mas eu peguei a Constituição. E por que a Constituição como instrumento de análise? Porque a Constituição é um conjunto de normas que regem o Estado. Enquanto legislação, a Constituição é a lei máxima que apresenta os limites do poder do governo e descreve os deveres e direitos do cidadão. Então, conforme a Constituição avança dentro daqueles direitos fundamentais que a gente já tinha dito, a gente consegue medir conforme como os direitos humanos desenvolvem no Brasil. Então a gente tem a Constituição de 1824, que é a primeira Constituição do Brasil logo após sua independência, ainda com Dom Pedro I. E essa Constituição, ela surge num momento interessante. Dentro do Congresso, os deputados discutiam com o imperador. Existiam os liberais, existiam os conservadores e o grupo dos portugueses que apoiavam o imperador. Como o imperador ele não conseguia vencer todos esses grupos, não tinha o apoio de todos esses grupos, ele acabou dissolvendo a Assembleia e ele mesmo promulgou uma Constituição com o apoio do grupo dos portugueses. Nessa Constituição, ele deu o nome do Brasil de Império do Brasil. Ele falava que o Estado e a Igreja estavam unidos, a Igreja Católica. No entanto, dava liberdade religiosa. Então esse é um avanço. Já existia a liberdade religiosa. A gente tem 4 poderes. O poder executivo, legislativo, judiciário e o moderador. O moderador é justamente o poder do rei, que era muito, muito, muito forte. E isso criava um certo mal-estar. Porque se conter o poder do rei era a luta, como na Constituição brasileira, a primeira Constituição brasileira, dava amplos poderes ao rei. Então, isso foi bastante questionado. A gente tem um golpe militar que cria no Brasil a República, apoiado pelos capicultores, que era a elite da época. A gente não tinha uma indústria forte no Brasil. Então, eram os capicultores que tinham poder político, econômico. Então, nesse governo guiado por eles, existia o voto de cabresto, que era uma forma de... E o voto era aberto nessa época. Era uma forma de dominar, uma forma que somente os candidatos que atendessem os interesses desse grupo, das elites cafeeiras, conseguissem chegar ao poder. A gente tem a tal da política do café com leite. Nesse tempo começa pequeno deslocamento das pessoas do campo para a cidade. A gente tem o crescimento das cidades.
a gente tem a abolição da escravatura, e aí é importante lembrar que isso não era um desejo de todos os capicultores, pelo contrário, eles eram contra em sua maioria, mas era uma imposição da Inglaterra, porque o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão negra, e por isso existia uma pressão muito forte da Inglaterra, que tinha seus interesses, inclusive econômicos, porque quando você tem trabalhadores assalariados, esses trabalhadores compram produtos, e isso era, como a Inglaterra era a nação industrializada do mundo que vendia para o mundo inteiro, isso era bastante interessante. Influenciado pelos Estados Unidos, o Brasil é chamado de Estados Unidos do Brasil. Tá? Nesse tempo é colocado o voto universal, mas voto universal em parte. Como eu disse, esse voto era manipulado. A gente tem, questionando esse poder que está na mão da Cecília Vieira, eleições fraudadas, Getúlio Vargas, que faz uma revolução, tá, em 30 e chega ao poder. Ele governa em detrimento de uma Constituição, o que faz que em 32 os paulistas façam uma revolução chamada Revolução Constitucionalista e tentem derrubar o governo de Vargas. Eles acabam sendo derrotados, mas Vargas, no ano de 1934, cria uma Constituição. Essa Constituição é a primeira Constituição que fala sobre direito ao voto feminino, então é um avanço. A gente tem o voto secreto, um outro avanço. Agora o voto não é mais declarado, isso cria a possibilidade das pessoas terem mais direito à escolha. A gente tem a criação da Justiça do Trabalho, salário mínimo, férias remuneradas. Então são avanços que acontecem nessa Constituição de 34. No entanto, o mesmo Getúlio Vargas, influenciado por dois acontecimentos. Primeiro, a intentona comunista. Foram alguns militares que tentaram, sem sucesso, foi um movimento muito pequeno, tentar implantar, incentivar a população a implantar no Brasil uma revolução socialista. E o chamado Plano Coe, que na verdade era um plano inventado pelo próprio Getúlio Vargas para dizer que existia uma conspiração comunista. Baseado nisso, Getúlio Vargas dá um golpe em si mesmo. Ele revoga a Constituição de 34, impõe uma nova Constituição. Essa Constituição ela é chamada da Revolução Polaca, porque se parece muito com a Revolução Polonesa, que era uma revolução fascista. Tá? Que era uma Constituição fascista, se parecia muito com a Constituição polonesa, que era uma Constituição fascista. A gente tem, nesse período, o voto deixa de ser direto, passa a ser indireto. Tá? Presidente com mandato de 5 anos. A gente tem a anulação do poder legislativo e judiciário. Eles deixam de ter poder concentrado nas mãos do presidente, do poder executivo. A gente é proibida a liberdade partidária, a liberdade de imprensa, as greves também são proibidas. Então, essa Constituição representou um grande retrocesso. No ano de 1946, já com Vargas fora do poder e o fim da Primeira Guerra Mundial, os vencedores dessa guerra, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos,
Esses países buscam garantir que exista mais liberdade, mais afinidade com aquilo que a gente chama de direitos fundamentais. Governos que garantam direitos individuais. Influenciado nisso é a Constituição de 46. Ela revoga a Constituição anterior. Ela recria os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ela reconhece pela primeira vez, primeira Constituição que reconhece que todos são iguais perante a lei. A gente tem o fim da censura, a gente tem o retorno das liberdades individuais, inclusive liberdade de imprensa, de manifestação, tá? E o fim da pena de morte, que existiu na Constituição anterior, na Constituição de 39. Bem, em 1960 a gente tem o golpe militar, muito influenciado pelo suposto risco de comunistas, de uma revolução socialista do Brasil. Os militares, entre 64 e 66, governam por atos institucionais. A gente tem o ato institucional 1 até o 5, AI1 até o AI5, que é o mais autoritário de todos os 3. Dizem que a Constituição foi uma forma de institucionalizar esses atos pelos quais o governo já estava agindo. Inclusive, no AI2, o regime se tornou bipartidário, onde existe apenas o partido do governo, chamado de Arena, e o partido de oposição consentida, chamado MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Esse MDB era uma oposição consentida, mas consentida em parte, porque toda vez que essa oposição desagradava o governo, eles simplesmente fechavam o Congresso. A gente tem também a mudança do nome do Brasil para a República Federativa do Brasil, deixando de ser Estados Unidos do Brasil. A gente tem o poder legislativo e judiciário limitados, tá? A eleição indireta para presidente, só para citar alguns dos eventos que aconteceram durante essa Constituição, como funcionava essa Constituição. A gente tem a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. Essa Constituição, sobretudo, ela foi influenciada pelo processo de democratização, pelo movimento Direta Já, porque a gente lembra que o voto era indireto, e o primeiro presidente eleito foi Tancredo Neves, indiretamente eleito pelo Congresso. Tancredo Neves, ele morreu e José Sarney assumiu do seu lugar. Então, o retorno ao voto direto era uma das exigências da Constituição. Além disso, a gente tem a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas. A gente tem o direito de greve, liberdade sindical ou associação sindical. A gente tem o 13º para os aposentados, o seguro-desemprego, o fim da censura, a demarcação de territórios indígenas, entre outros fatores importantes nessa Constituição. A gente pode citar pontos que têm relação direta com essa Constituição.
como a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, que pela primeira vez fala de educação básica para todos. Isso quer dizer que a gente chama hoje de ensino primário, fundamental, primário no ciclo 1, ciclo 2, ou fundamental, e também do ensino médio. Então esse é um direito adquirido após a Constituição, assim como o SUS, Sistema Único de Saúde, um sistema universal de saúde. Bem, essa aula falou um pouco sobre direitos humanos, tanto no mundo como no Brasil. Eu espero ter ajudado vocês para as questões que a gente vai ter no questionário abaixo. E é essa aula que eu deixo hoje com vocês, tá? Até a próxima, pessoal.